Ei gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gira Trinco, esse é o 67º vídeo do canal e hoje eu vou falar sobre o livro Tudo é Rio, da Carla Madeira. Terra de Clara Nunes, Minas Gerais, é o estado com mais municípios do Brasil. Tem muitos municípios mesmo por aqui, porque também é o meu estado, estado que tem uma das melhores culinárias, se não a melhor culinária do Brasil, graças a Deus. E é daqui que eu saí da capital e também a nossa escritora de hoje, a Carla Madeira. A autora mais vendida do Brasil de 2023, Carla Madeira já vendeu mais de 500 mil livros. Ela tem entre suas obras A Natureza da Mordida, Véspera e o livro de que falaremos hoje, Tudo é Rio. Publicado pela primeira vez em 2014 pela editora Quixote, que também é a minha editora parceira e onde eu vou publicar meu primeiro livro, um beijo pra vocês. Atualmente, Tudo é Rio é publicado pela editora Record, essa edição aqui é de 2021, já tá em sei lá qual reimpressão, porque o livro é um sucesso. E ele tem prefácio da Cris Guerra, uma querida, alguém que eu conheço pessoalmente. Um beijo, Cris, caso você esteja assistindo isso, eu espero que não, na verdade, mas um beijo qualquer coisa. E sobre o que é o livro? Ele é sobre 3 personagens principais. Eu diria que a primeira delas é a Lúcia, a prostituta do livro, a puta. Ela é chamada de puta muitas vezes. E ela vai se envolver de alguma forma com o Venâncio, que é o marido do livro. Ele que é casado com a Dalva, que é a mulher. E esses 3, eles vão viver muitas confusões juntos, eles vão ter as histórias intercruzadas, assim. E eu diria que o maior acontecimento que junta os 3 seria um spoiler muito grande do livro, então eu não vou falar sobre ele agora, eu vou falar quando chegar a hora. No mais, o livro é um livro de paixões e exageros. Eu diria que é um livro sobre orgulho, culpa e especialmente perdão. Eu diria que ele é um livro muito cristão, o que me assustou porque eu nunca tinha ouvido alguém descrever o livro dessa forma, mas pra mim é uma descrição perfeita. E obviamente a gente tem aqui a Maria Madalena, né? A gente tem essa figura presente assim, e o livro vai abraçar ela de alguma forma, mas como que isso acontece? E esse é um bom abraço? Vamos entender melhor esse livro a partir dos seus pontos-chave. Tudo é Rio começa com a seguinte epígrafe que eu já digo que eu gostei. Abre aspas. Ela me perguntou o quanto eu a amava. Reuni em vidro todos os humores vertidos. Sangue, sêmen, lágrimas. Amo você, tantos rios. Essa epígrafe já vai ditar pra gente como que vai ser a linguagem desse livro, que é uma linguagem poética, uma linguagem que vai falar de muitas alusões, muitas abstrações, muitas imagens da natureza, assim. Eu acho que isso é o traço mais forte do livro, talvez, o jeito como ele é narrado, assim. E isso vai depender também dos capítulos pequenos que ele tem, capítulos muito pequenos em sua maioria, e capítulos que vão ter citações marcantes muito frequentes, frases de efeito, discursos prontos, tudo o que é uma receita para ele ser um livro de sucesso. Ele tem muitos momentos instagramáveis, dá vontade de grifar as coisas e postar. O problema é que isso já vai mostrar pra gente que o livro tem alguns momentos muito piegas, e eu vou dar exemplos pra vocês, porque vocês não vão acreditar que isso foi escrito pela Carla Madeira e não pelo Nicholas Sparks, na minha opinião. Abre aspas. Os lábios dele tocaram de leve nos lábios dela, como pouso de 1000 borboletas brancas. Além da gente já estar cansado do branco ser usado como uma imagem de pureza, eu estou usando branco hoje e de pura eu não tenho nada. Eu também diria que essa metáfora é muito estranha, porque você já viu uma borboleta de perto? Você já viu uma borboleta chegar perto de você? E pior ainda, você já imaginou 1000 borboletas chegando perto da sua cara? Pelo menos foi isso que eu pensei enquanto eu li essa frase. Mas mais do que isso, a gente também vai ter frases do tipo, abre aspas, um dia feliz tem mais poder que a tristeza de uma vida inteira. Pra quem não sabe, isso aqui é uma generalização, e generalizações são muito perigosas porque elas excluem a diversidade, elas tendem a resumir uma situação em um único caso, e isso vai acontecer muito frequentemente nesse livro. Tudo nele é demais. Quando é perfeito, é muito perfeito, é algo que nunca foi visto antes. Quando a puta ela vai e chega na cidade,
todos os homens são enlouquecidos por ela, mesmo que isso seja impossível. Tudo, obviamente, é muito dramático também. Nossa, as pessoas sofrem como elas nunca sofreram antes. Entretanto, o livro ele vai usar de um artifício muito interessante para essas generalizações não serem tão marcantes para a maioria das pessoas, e eu até demorei um pouco a notar que elas eram exageradas. O livro ele vai usar de situações limite para poder falar de casos absurdos. E aí a gente fala assim, nossa, eu nunca vivi isso, quem sou eu para julgar? Isso é muito complicado mesmo, graças a Deus eu nunca vivi algumas situações desse livro. Honestamente eu espero que eu nunca viva e eu não desejo isso pra ninguém. Mas isso é suficiente pra eu não poder falar se as reações são naturais ou não, se elas são verossímeis ou não, e se isso é interessante ou não, porque podia muito bem ser tudo uma fantasia. E eu li várias opiniões sobre o livro depois que eu acabei de lê-lo, e várias pessoas estavam falando assim, eu não entendi por que isso aqui é um sucesso, mas na minha cabeça faz muito sentido isso aqui ser um sucesso, mesmo que eu não tenha gostado, já adianto. Na minha opinião, esse livro aqui, ele vai ser uma novela de cabo a rabo. Ele vai usar artifícios de novela que são muito óbvios, e é uma fórmula pronta, é uma fórmula que a gente já está acostumado, e mesmo que não seja uma coisa que eu acredite que tem uma qualidade, na verdade eu acho que novelas atualmente são uma coisa mais elevada do que isso aqui. Mas no geral a gente tem uma tradição de décadas de novelas que vão seguir essa coisa, e mesmo que seja uma coisa que não tenha uma profundidade em vários aspectos, a gente já está acostumado com essa superficialidade, então a gente não vê um problema nisso. Pra mim, isso acontece de um jeito até elegante, porque a narradora desse livro, ela vai ser uma fofoqueira. E quem faz uma fofoca não sabe exatamente dos detalhes, a pessoa vai inventando muitas coisas. Eu achei engraçado porque eu achei a narradora meio atrevida algumas horas, e é uma narradora também um pouco filosófica, assim, filosófica é uma palavra forte, na verdade. Ela gosta de enfiar a firula no meio das coisas. Eu não tô falando que as lições de moral que tem nesse livro são todas inúteis, são todas inválidas, assim, não é sobre isso, mas um aspecto que mostra que esse livro não vai tão fundo quanto ele acha que ele vai são as personagens, porque a apresentação delas já é uma coisa repetitiva. A gente já tem o mesmo modelo sendo usado e é uma coisa que vai cansando. Chega uma parte, a última personagem que é apresentada, eu falei, não é possível que você vai colocar do mesmo jeito as características dela, igual você fez com todos os outros personagens. E pra quem leu o livro e não concorda comigo, eu te proponho um desafio honestamente. Quando eu tava fazendo o roteiro desse vídeo, isso também não era uma coisa muito forte pra mim na hora que eu acabei de ler o livro, mas depois eu notei que era muito forte, na verdade. Quando eu tava fazendo o roteiro, eu tinha que fazer a sinopse do livro, assim, contar o enredo brevemente, e aí eu fui tentar descrever a Dalva. Tenta descrever a personagem da Dalva, pelo amor de Deus, com mais do que 4 características dela que são super rasas. As únicas coisas que eu sei sobre a Dalva é que ela gosta de cantar, que ela era bonita, que ela gostava de ajudar a mãe a levar as empadas para a venda do pai e que ela sofreu nesse livro. Juro, me fala qualquer outra coisa que a Dalva falou ou fez nesse livro. Me fala, por favor. Assim, quinta coisa, ela se apaixonou pelo Venâncio, mas já tá tudo misturado no que eu falei também. Ou seja, a gente vai ter uma narração que vai ser de uma fofoqueira, na minha opinião, é uma coisa de alguém que não sabe a história direito e tá contando muito por alto, e isso vai levar a personagens rasas. Isso também vai trazer um aspecto muito mineiro pra esse livro. Eu não esperava que ele fosse mineiro nesse sentido, mas eu conheço muitas pessoas que mudaram pra BH e falaram, nossa, vocês são muito encheridos, tipo, vocês estão querendo saber coisas da minha vida que eu não quero contar, e vocês acham que é natural querer saber essas coisas. Mas ao mesmo tempo, esse aspecto vai fazer com que o fluxo do livro seja muito bom. Ele desperta a nossa curiosidade de um jeito que é muito interessante. Eu fiquei realmente intrigado enquanto eu li o livro. Eu queria muito saber o que ia acontecer em seguida. Alguns finais de capítulo eram iguais finais de capítulo de novela que querem te fazer assistir o próximo capítulo. E eu tenho que falar uma coisa sobre esse livro, eu tenho que trazer um elogio. Eu acredito que enquanto eu anotava as coisas que ficavam em aberto, eu falava assim, tá, aconteceu isso no livro, então isso tem que ser resolvido depois. A maioria das coisas, a grande maioria, era resolvida depois. Coisas que eu achava que eram difíceis de terem uma resposta, e ela deu alguma resposta. Se eu gostei ou não, isso é outra história. E eu também tenho que elogiar outra coisa nesse livro, que é a Aurora. A Aurora é a mãe da Dalva. Sim, gente, os nomes são óbvios nesse nível, inclusive tem a Lucy, que também significa luz, iluminada, enfim. Mas a Aurora é uma personagem que pra mim foi a personagem mais profunda. Ela também é um arquétipo da
mãe, que é uma mãe poderosa, assim, uma mãe que sabe se impor, uma mãe que é cuidadosa, uma mãe muito boa. Mas ela tem especialmente um momento em que ela escreve uma carta, e eu gostei muito dessa carta. Eu acho que essa carta foi honesta, eu realmente vi ternura nela, eu me emocionei, assim. E eu inclusive acho que se o livro tivesse ficado mais perto da honestidade dessa carta, ele teria terminado melhor. Mas o grosso dele é essa história de amor do Venâncio e da Dalva, e é uma história que ela é fofa. Eu acho que foi bem contada, assim, não é nada inovador, mas eu achava fofo o jeito que eles se aproximaram e tal. Eu fiquei achando bonitinho, de verdade. Mas isso ao mesmo tempo tinha muitas obviedades entrelaçadas ali e muitos absurdos. Eu preciso falar desses absurdos com um pouco mais de seriedade. Eu vou destrinchar todos eles nos spoilers. Eu não consigo falar sobre esse livro sem dar spoilers. Eu acho que o vídeo só vai ficar completo quando você assistir a parte dos spoilers. Se você não tiver lido o livro, eu ainda assim recomendo, porque na verdade eu não recomendo que você leia o livro, então não vai fazer diferença. Mas, sintetizando muito pra gente poder ir pra parte dos spoilers, eu diria que esse livro vai romantizar coisas muito sérias. E eu não falo da boca pra fora. Eu sei que criar fantasias no livro, criar coisas ficcionais, é necessário, é importante e é inevitável. Na verdade, não existe nenhuma coisa que seja não ficção que seja exatamente não inventada. Eu poderia entrar na discussão sobre memória, sobre como a gente lembra das coisas e aquilo não é exatamente a verdade, mas não é esse o ponto. Meu ponto é, você pode falar sobre coisas sérias, você pode falar sobre elas de um jeito que é realista, ou seja, você também não vai criar uma camada de mentira ali, mas existe um jeito que é irresponsável e existe um jeito que é responsável. E eu acredito que esse livro tende um pouco para o irresponsável e eu vou explicar por quê. E não, eu não quero condenar a Carla Madeira, eu não acho que ela fez isso conscientemente, inclusive eu não vejo esses traços no livro e isso também vai ser explicado. No mais, o rio deságua num final que pra mim é um final muito ruim. É um final que até pouco antes dele eu tava disposto a perdoar algumas coisas desse livro, mas quando ele escolheu ter esse final eu falei, não dá. Não dá, imperdoável, assim, imperdoável é uma palavra forte, esse livro também ensina isso. Mas esse final é muito difícil de engolir porque ele é muito idealista. No mais, se você me perguntar se eu gostei desse livro, eu acho que já está óbvio que não. Se você me perguntar se eu recomendo, também está óbvio que não. E o vídeo acaba aqui para quem não quiser receber spoilers. Se você for ficar por aqui, eu agradeço por ter ficado, muito obrigado. Te convido a curtir o vídeo, a se inscrever no canal e a comentar alguma coisa aqui embaixo caso queira participar da discussão. Agora, vamos para os spoilers. Uma das primeiras coisas que o livro vai falar pra gente sobre a personagem Lucy, que é a prostituta, é o seguinte: ela queria ser puta. Inicialmente, quando eu li isso, eu falei, ok, é uma perspectiva difícil, é uma coisa bacana se for bem trabalhada, porque na realidade isso envolve uma assimilação de um trabalho que é muito complicado e a gente sabe disso, a gente sabe que prostituição não é brincadeira. E aí, se o livro trouxesse uma coisa interessante da pessoa realmente entender a realidade dela e gostar de estar ali mesmo com um lado negativo, isso seria muito legal. E eu ficava meio assim também, isso é ousado, isso é apelativo, isso é sexy, isso é vulgar. Eu odeio a palavra vulgar, eu já adianto. Eu acho que essa linha tênue entre você achar uma coisa elegante e achar exagerado é muito complicado. Eu queria muito estudar mais sobre isso. Eu acho que no fim do dia você vai falar que uma coisa é vulgar se você não gostar daquela pessoa e não exatamente se ela passar de algum limite ou não. Tem como alguém ficar nu na sua frente e você não achar que ela tá exagerando, mas essa coisa de sedução é um tópico muito complicado e eu não vou adentrar nisso, mas eu também falo disso porque o livro usa muito a palavra vulgar para descrever a Lucy e isso me incomodava porque isso sim parecia um pouco exagerado, num sentido eu quero causar. Eu sei que isso não era proposital, mas a palavra vulgar me incomoda, eu precisava falar sobre isso. Mas voltando pro assunto, a Lucy é uma personagem que ela é construída de um jeito muito interessante porque ela tem um quê de obsessão e ela tem um quê de loucura. E eu não estou chamando ela de doida, de louca, pra desmerecer a opinião dela, pra diminuir o que ela pensa. Isso é historicamente feito com mulheres e eu sou contra isso, mas não é esse o caso. Ela realmente faz umas coisas que vão além da sanidade, mas isso faz sentido no livro, isso é construído ali
E tem uma lógica. A Lucy é colocada como alguém que não tem nada a perder porque ela perde os dois pais. E eram dois pais carinhosos, eram dois pais que cuidavam muito bem dela. E ela perde aquilo e ela fica meio solta no mundo. E faz sentido ela ser daquele jeito que não liga muito para as coisas e que não deve satisfação a ninguém. Nisso que ela perde os dois pais, ela vai para uma casa da tia e lá acontece algo com o tio que eu realmente acredito que é romantização da pedofilia, gente. Eu não tô falando isso da boca pra fora, eu acredito que tem um quê de banalizar o que é a pedofilia. Nas páginas 44 e 45 a gente consegue achar algumas das frases que eu vou ler pra vocês. Abre aspas. Você é virgem, não é? Nunca foi de homem nenhum, hein? Você sabe que quando o homem goza dentro de mulher pode fazer filho? E filho pode estragar tudo. Um filho é projeto para uma outra vida, não a vida que você quer. Livre, divertida, safada, não é? Vida de ser sol, de ter súditos. Você tem a sorte de ser uma mulher que pode ter o homem que decidir ter. E se você tiver um homem, tem tudo o que ele tem. Se tiver muitos, pode ser rica. Não tem um homem na cidade que não possa ser seu. Aprenda a não engravidar. O resto parece que você nasceu sabendo. Mas Adalmo, você está tirando fora de contexto. Meu Deus, isso tem uma coisa por trás. Ótimo que você trouxe esse ponto. Eu vou te dar o contexto. Quem tá falando isso é o tio. E o tio está dedando a menina e dando um primeiro orgasmo para uma adolescente enquanto ele fala essas coisas. O problema pra mim não é ela sentir prazer, jamais será esse o problema. O problema pra mim não é ela gostar de ter um orgasmo. O problema pra mim é ela estar sendo abusada pelo tio, isso ser tratado como uma coisa que ela gostava conscientemente, e a partir desse episódio ela vai virar uma prostituta que tem um total poder sobre o corpo e de uma forma que ela que manda nos outros, como se ela gostasse dessa vida e fosse inerentemente boa, já que ela assumiu aquilo. Nisso a gente entra na romantização da prostituição. Por quê? Eu falei que quando existe a frase no livro ela queria ser puta, existe uma lógica de que ela tinha aceitado aquilo apesar dos pormenores. O problema é que o livro não mostra nenhum lado negativo da prostituição. Ele cita, assim, ele dá a entender que existem coisas que é melhor você ter uma postura para lidar com aquilo. Mas ele não fala os problemas de ser uma prostituta. Ele não fala de tráfico de pessoas, ele não fala da violência que essas mulheres sofrem, dos estupros, ele não fala de nenhuma coisa sobre a qualidade de vida, porque, em teoria, a Lucy, ela é uma puta que ela vai cobrar o quanto ela quer, ela só vai dormir com quem ela quer, e ela vai ter uma vida meio que perfeita para uma puta. E o problema pra mim não é ela gostar de sexo, mas eu preciso falar. Isso não é lógico, porque não é uma fantasia também, é só uma idealização de algo que não existe e que não faz sentido você construir isso porque é anular coisa demais. Essa é a minha opinião, considerando também o que é o feminismo liberal. Eu não sou especialista no assunto, eu não pesquisei o suficiente, eu só vou deixar uma consideração em relação ao feminismo liberal, que faz muito sentido nesse livro também, e que já é o suficiente para eu colocar o meu ponto aqui. Se ser vadia é ser livre, como que isso é libertador se os homens não se incomodavam com a Lucy? Na verdade, eles amavam a Lucy. Se você não está incomodando quem está no poder, quem te oprime, o que realmente você está fazendo? Você está se libertando mesmo? E mais uma vez, só para reiterar, a liberdade sexual feminina é importante, ela envolve a desmistificação do sexo para as mulheres, você pode dar para quem você quiser, mas o ponto da liberdade sexual e o ponto de destruir o patriarcado não é você assumir isso e falar que é só sobre isso. É mais complicado, senão seria muito simples. Na verdade, no patriarcado, as mulheres darem para quem elas querem é algo que já agrada os homens. Sintetizando, eu acredito que essa parte do livro ignora a violência da prostituição de um jeito que é muito estranho. E agora a gente parte, na verdade, para uma romantização da violência doméstica. Se por um lado a gente ignorava ela, agora a gente vai banalizar e vai tratar como algo que não deve ser conversado. Dalva e Venâncio se apaixonam, eles são um casal perfeito, algo nunca visto antes, eles têm uma sintonia incrível, e aí só tem um problema em um deles, inclusive, o que eu acho irônico.
Venâncio é ciumento. Ele tem motivos pra isso, ele tem um passado traumático, ele tem um pai que odiava ele, que batia nele. Ok, até aconteceu o seguinte episódio. O Venâncio, ele vê a Dalva no dia do aniversário dela e de um amigo dela, os dois faziam aniversário no mesmo dia, e esse amigo tinha a tradição de ir na casa da Dalva e dar um presente e tal, e comemorar com ela mais cedo, porque ele teria que encontrar com a família à noite, porque era o aniversário dele também. Venâncio vê essa cena, fica possesso de ciúmes e espanca o amigo dela. Até aí, tudo bem no que tá ruim. Claro que é uma coisa absurda, assim, a gente pode falar sobre o quanto isso é uma reação totalmente negativa, mas é uma reação negativa que acontece, assim. É horrível, é horrível. Se eu fosse a Dalva eu já terminava. Mas vamos acumular alguns absurdos. A família da Dalva vai cuidar desse amigo, ele ficou machucado feio, assim, ele foi realmente espancado. E aí, no mesmo dia, o Venâncio vai pra casa dele, fica isolado e tal. E aí ele vai voltar pra casa da Dalva à noite pra pedir ela em casamento. Ele ter a coragem de fazer isso já é algo que me surpreende. Mas a pior coisa é a coragem dela de aceitar, sem conversar, que ele espancou o amigo dela. No mesmo dia, um homem vai bater em um grande amigo seu até ele sangrar, assim, ficar com cortes profundos. E depois você aceita um pedido de casamento sem questionar isso. Até aí, ok. Eles casam, eles vão ter um casamento perfeito, assim. A família dela vai se afastar, eles vão se isolar numa bolha. Isso não é colocado como um problema, mas obviamente é um problema duas pessoas se colocarem numa bolha, se isolarem ali e não quererem saber do mundo externo. Mas assim, dentro da bolha tava tudo bem, então vamos seguir a história. Dalva engravida, tem o bebê, e na primeira vez que o bebê vai mamar no peito dela, o Venâncio entra no quarto, fica possesso de ciúmes com o próprio filho, pega o filho, arremessa ele pra longe e espanca a Dalva. A rampa escorregadia que acontece aqui é tão sem noção, porque o que aconteceu, gente? Eu vou recapitular pra vocês, porque o pulo que tem aqui não é tão maior no livro do que o que eu tô falando, de verdade. Eu digo temporalmente, assim. A gente vai ter esse episódio de ciúme, que ele espanca o amigo dela, e ok, assim, é um episódio que faz mais sentido, porque realmente tinha uma cena ali que parecia romântica, tinha uma coisa que ele tava meio que mais no direito de me interpretar mal aquilo. O problema é que disso a gente vai pra ele olhar pro próprio filho mamando no peito da mulher, da mãe do filho, né? Ele pega o próprio filho, arremessa pra longe e começa a bater na mulher, espancar ela até ela ficar inconsciente. De onde saiu ciúme suficiente pra você bater no seu próprio filho? Não são coisas que se conectam igual a Carla constrói no livro. Não é uma escada isso. É um pulo tão grande de você bater em alguém que você não conhece, achando que tem uma traição ali, para você bater no seu próprio filho, na sua própria mulher, porque o filho estava mamando no peito dela. Não são ciúmes equivalentes. Eu acho que isso é colocado num livro como se fosse uma coisa que tivesse um paralelo. Mas não tem. Acontecem esses absurdos todos, o menino morre, ele mata o filho dele fazendo isso. E aí o casal fica desolado, a mulher não consegue perdoar ele, o Venâncio não consegue se perdoar. Graças a Deus ele tem pelo menos esse mínimo de humanidade. Mas a resolução disso acontece. É surpreendente que aconteça uma resolução, que a gente chegue num ponto em que isso é resolvido, e isso acontece sem nenhum diálogo, e isso acontece com gestos de carinho, assim, do Venâncio depois de muitos anos e direcionados para outra criança. Essa outra criança é o filho do Venâncio com a Lucy. Essa história eu não vou adentrar muito nela, mas basicamente o filho dessa traição vai ser o que vai salvar a Dalva de alguma forma, porque a Lucy vai dar o filho dela pra Dalva. E antes que passe da hora, eu preciso falar. Gente, acumula-se uma mágoa na Dalva que faz sentido ser acumulada, mas esse trem vai ser resolvido sem nenhum diálogo. Eles não conversam sobre o episódio hora nenhuma. Ela não fala disso com ninguém. Ninguém sabe o que aconteceu. Nem o Venâncio fala disso com ninguém.
E isso, não trazer mais tragédia, é algo que não faz sentido nenhum e é uma fantasia que eu não quero ler num livro. Eu não quero que um livro fale que o tempo cura as coisas desse jeito, porque não é assim que o tempo cura as coisas. O tempo ajuda a curar algumas coisas que tem um esforço ali para serem curadas. Senão, as coisas vão acumulando e você vai ficando com mais mágoa, você vai ficando mais irritado em relação àquilo e você não consegue fingir que não aconteceu. E assim, existem vários buracos nesse livro que eu vou mencionar rapidamente. Primeiro, o casal se fechar numa bolha, pra mim não faz sentido. Por quê? Porque a Dalva era uma pessoa muito família, e a família ia visitar ela, e ela ia visitar a família, e parece que era uma coisa que ela deixou de lado do nada. Parece que assim, ela era muito sociável e de repente aquilo não fazia mais sentido na vida dela. Eu achei que não foi bem justificado. Segundo, a gente tinha um casal perfeito. A gente tinha o marido do ano. Por que que esse homem não estava participando do parto? Por que que ele não estava do lado dela? Por que que precisava acontecer uma cena em que acontece o parto, ele entra no quarto depois que o parto aconteceu e aí ele tem essa reação absurda? Como que isso aconteceu? Não faz sentido pra mim ele não ter assistido esse parto, o que naturalmente não justificaria ele ter essa surpresa tão grande ao ver o filho mamando no peito da mãe. Além disso, acontece esse episódio do assassinato do filho e a mãe vai pra lá depois, ela não entende o que acontece, mas ela tenta ajudar a Dalva a recuperar alguma coisa assim, até algum ânimo. Ela não consegue tirar da Dalva o que aconteceu de fato, e aí ela vai embora muito angustiada com a filha, ela fica assim, nossa, essa parte que ela escreve a carta, inclusive. Mas aí acontece algo pra mim no livro que é muito absurdo e talvez seja o buraco que mais me incomoda de verdade. Eu acho que existem coisas que você fica tipo, ok, aconteceu. Mas faz zero sentido pra mim uma mãe ir embora pra outra cidade sabendo que a filha tá muito mal e não voltar durante anos. Uma mãe que já ia lá, uma mãe que já visitava, acontece uma coisa nesse nível de absurdo, a sua filha não quer nem ver a luz do sol, você sabe que ela tá desse jeito, você volta pra sua cidade, eles tiveram que mudar por um motivo lá, mas você não volta a visitar ela durante anos. A história nunca ter que ser explicada pra mãe dela é algo que não faz sentido nenhum na minha cabeça. Na verdade, a filha não querer contar faz muito sentido. O problema é a mãe não querer saber. Uma mãe que era ótima, de repente sumir da vida da filha durante anos é bizarro. E mais bizarro ainda é a filha continuar lá na cidade, morando com o Venâncio, não olhando na cara dele por causa do que aconteceu. Mas aí isso vai ser justificado de alguma forma. A Dalva continua naquela cidade porque ela descobre que o filho dela na verdade estava vivo. Obviamente a gente precisava de uma ressurreição, não esqueçamos que essa é uma história cristã. E o que aconteceu é que o Venâncio, ele pegou a criança depois de ter arremessado ela, levou pra longe, levou pra uma amiga da família, distante assim. Essa amiga curou a criança de alguma forma, tem um quê de magia nisso que eu achei meio estranho. Mas a mulher cuidou da criança, a criança ficou viva e continuou cuidando dela. Então a Dalva ficou esses anos todos visitando a criança lá na casa dessa mulher. Agora, gente, pelo amor de Deus, alguém me explica por que que a Dalva, sabendo que o filho estava vivo, não foi morar com a família dela? O que que ela queria fazer dentro de uma casa que ela não olhava pra cara do homem? Ela tinha alguma esperança de perdão? Porque ela nunca fala sobre isso durante todos esses anos. Por que que ela não pegou o filho dela e levou pra ir morar junto com a mãe, com os outros irmãos e com o pai? O que que ela ficou fazendo lá, pelo amor de Deus? Zero sentido na minha opinião, isso não tem lógica nenhuma. E no que se descobre que o filho tá vivo, a Dalva vai ter um momento de revelar isso pro Venâncio. Isso acontece depois que o outro filho da Lucy já estava ali incluído, então é o momento perfeito para juntar uma família de um casal com 2 filhos. E, gente, sem exagero, o fim do livro é a Dalva levando o Vicente, que é o filho dela mesmo, não o filho da Lucy, que é o João, ela levando o Vicente pro Venâncio conhecer. E nisso ela olha pra ele pela primeira vez em todos esses anos e tudo se resolve. Você acredita? Você acredita que basta um olhar pra você perdoar o marido que arremessou seu bebê? Ai, mas a Dalva é uma santa mesmo. Ok,
eu não preciso gostar do livro por causa disso. E a redenção que acontece no livro não é só pro Venâncio também. Todos têm redenção. A Lucy é alguém que ela vai ficar com muitos ciúmes da Dalva porque ela queria muito transar com o Venâncio e o Venâncio não queria transar com ela. E ela tinha isso porque todos os homens são obcecados por mim, por que esse não quer transar comigo? Isso tem um motivo, eu não vou entrar nessa questão, mas a Lucy vai fazer as pazes com a Dalva e a Dalva vai perdoar a Lucy. A Lucy entrega o filho pra Dalva, né? Tem esse momento. E essa redenção, eu achei que seria a redenção do livro. Eu achei que o livro ia parar aí. Tipo, o casal, ele vai tentar construir alguma coisa a partir do filho da Lucy. Eu nunca achei que o outro filho seria ressuscitado. Eu nunca achei que ia ter esse nível de idealização no final. Mas, pra mim, a gota d'água foi a redenção pro pai do Venâncio. No que o Vicente vê que o outro filho estava vivo, ele lembra de um episódio que a mãe dele contou que o pai estava lá no leito de morte e que ele segurava uma foto do Venâncio e que a mãe fala assim: não, ele nunca largou essa foto, ele sempre pensava em você. Que mentira! Que mentira! Eu nem consigo falar assim, ai, é possível. Não é possível. O homem batia no filho, odiava o filho odiava o pai, e de repente esse homem carregava uma foto pra todo canto e morreu segurando uma foto do filho. Tenha dó, sabe? Tenha dó. Não precisava disso. Isso foi tão desnecessário. E talvez mais desnecessário ainda é a última frase do livro, que é: Deus estava de volta. Bem, na minha opinião, talvez Deus devesse ter ficado lá mesmo. E vamos para a conclusão desse vídeo. Com todo o meu coração, eu digo, eu tentei gostar desse livro, mas não tem como. É isso o vídeo de hoje, gente. Muito obrigado. Um abraço e um beijo pra quem ficou até aqui. Te convido novamente a curtir o vídeo, a se inscrever no canal e a comentar alguma coisa caso queira participar da discussão. E até semana que vem com mais um livro. Um beijo. Pra quem tá se perguntando o que aconteceu com o canal, que eu não posto mais toda quinta, gente, depois que eu comecei a ler 2 livros por semana, fazer 4 roteiros e gravar vários vídeos também, não dá mais. Tipo, tem que ser terça e sexta, no mínimo, assim. Eu acho que vai ter semana que eu não vou conseguir fazer o vídeo extra, mas eu preciso, porque agora eu tenho parceria com editoras, então tá uma bagunça, mas eu tô avisando isso pra quem fica até o final do vídeo, que é quem se importa com o canal. Mas eu vou continuar fazendo as coisas, né? Tá tudo bem, assim, nesse sentido. Por isso que teve essa alteração, porque agora eu tô lendo mais e fazendo mais coisas. Um beijo.